Queridos, Deus colocou no meu coração para que estivesse ministrando no dia de hoje, ministrando para a família, né? E estivesse fazendo algumas coisas que nós vamos fazer aqui nessa noite. Eu gostaria que você estivesse abrindo o seu coração. Amém? Deus ama a família. Família é um projeto de Deus. Deus tem todo interesse em se mover tremendamente na sua casa. Amém? Eu quero compartilhar nessa noite sobre um tema. Eu tive dificuldade de colocar um tema, mas eu achei que talvez esse tema se encaixe dentro daquilo que nós vamos falar. Nossa família precisa ser cuidada. Você pode repetir? Nossa família precisa ser cuidada. Projeto o primeiro texto para nós, o texto de 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. O texto diz: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. A outra versão diz: é pior do que o infiel. E uma outra diz: é pior do que o incrédulo. Forte, né, irmãos? Forte demais. O outro texto é o texto de Mateus, capítulo 12. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 12, verso 29. Evangelho de Mateus, capítulo 12, verso 29. Ou como pode alguém entrar na casa do valente, roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, então lhe saqueará a casa. Feche teus olhos. Pai, queremos ouvir a tua voz. Queremos que o Senhor ama a família. O Senhor tem muitos anos atrás e insiste em destacar, em falar que há um rombo na previdência e etc, etc. E naquela época a igreja estava tendo dificuldade de cuidar das viúvas. Então Paulo dá uma orientação, ele explica, olha, não é toda viúva não. Tem viúva que tem filho, que tem netos. A família tem que cuidar da sua própria viúva. E outra coisa, tem viúvas que são novas. E ele começa a esclarecer qual é a viúva que a igreja vai socorrer, que a igreja vai ajudar. Ela tem que ser verdadeiramente viúva. Naquela época, tinha que ter no mínimo 60 anos de idade. Tinha que ter sido mulher de um só marido, não podia ter se casado mais de uma vez, tinha que ser uma mulher piedosa, comprometida, envolvida na igreja, uma mulher que lavasse os pés dos irmãos, honrasse, servisse. Não era qualquer viúva que a igreja ia socorrer. Então Paulo, falando sobre isso, ele diz, olha, se alguém não tem cuidado dos seus, negou a fé e é pior do que o incrédulo. Uma palavra muito forte, o contexto das viúvas, mas que tem tudo a ver com família, que é o tema que eu quero compartilhar hoje. Tem tudo a ver com família. Nesse texto, quando Paulo fala que tal pessoa é pior do que o incrédulo, não significa que esse irmão ou essa irmã esteja fazendo algo pior do que o incrédulo faz, não necessariamente. Mas significa que nós que somos do Senhor, nós não podemos fazer as mesmas coisas. E que alguma coisa que a gente faça que não agrada ao Senhor, ainda que o incrédulo faça igual ou pior, aos olhos do Senhor, nós somos piores, porque nós o conhecemos. Nós conhecemos a sua palavra. Então Paulo, ele fala disso. Ele fala que se espera mais de alguém que conhece ao Senhor, de alguém que conhece a palavra, do que alguém que não conhece.
Hebreus capítulo 6, versículo 9, diz: mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Irmãos, de vocês, Deus espera coisas melhores. Que as pessoas lá fora façam coisas ruins, que as pessoas lá fora tratem mal a família, que as pessoas lá fora sejam infiéis aos seus cônjuges, que as pessoas lá fora não tratem com amor os seus filhos, não honrem, não respeitem os seus pais. Não deveria ser, mas nós não. Amém? Porque de nós o Senhor espera mais. O Senhor tem uma expectativa maior a nosso respeito, irmãos. Amém? Eu quero abordar um tipo de cuidado que devemos ter com os nossos, diferente do cuidado mencionado nesse texto. Não é esse cuidado que eu acabei de explicar, essa questão de cuidar financeiramente, de não deixar de dar assistência. Não é esse tipo de cuidado que eu quero abordar. Não quero abordar aqueles aspectos que nós sempre abordamos quando tratamos e falamos sobre família, questão da comunicação, a forma de se relacionar, e etc, etc. Queremos fazer uma abordagem diferente hoje sobre esse cuidado que deve acontecer dentro da família. Vamos ver alguns cuidados que precisamos ter em relação à nossa família, à nossa casa. O primeiro cuidado é o cuidado de garantir, no que depender de nós, que a nossa família seja de fato do Senhor. Irmãos, nós não podemos tratar isso de qualquer jeito. Nós não podemos deixar as coisas irem acontecendo e ver no que vai dar. Nós precisamos ter o cuidado de, no que depender de nós, a nossa família toda vai ser do Senhor. Josué disse, capítulo 24, versículo 15, ele vai relatando um monte de coisas, os deuses, os ídolos, tudo que estava acontecendo naquela época, naquela sociedade, mas ele chega e conclui esse versículo dizendo: porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós precisamos ter esse cuidado de trabalhar. Tem que haver um empenho em nós, tem que haver uma dedicação em cada um de nós, irmãos, de maneira tal que haja, no que depender de nós, uma garantia de que nossos filhos serão do Senhor, de que o nosso cônjuge, se não entregou a vida para Jesus ainda, não seremos nós as pedras de tropeço. Vocês estão entendendo, irmãos? Vivemos num tempo, vivemos numa geração que os nossos filhos olham para os pais e eles não têm motivo algum para terem uma fé no mesmo Deus que os seus pais têm. O modo de agir, as coisas que falam, a forma de reagir, erra, não se arrepende, peca, não pede perdão, fere, ofende. Isso não lhe diz nada. Queridos, nós somos pessoas humanas, irmãos, e dentro da nossa humanidade, nós podemos expressar tudo aquilo que a palavra de Deus tem de mais precioso, que é a capacidade de arrependimento, que é a humildade, que é a dependência de Deus, que é a dependência de Cristo. Nós precisamos ter esse cuidado, no que depender de nós, ninguém da nossa família vai se perder. No que depender de mim, irmãos, a gente não pode impedir, irmãos, amém? Deus criou o homem com livre-arbítrio. Você pode ensinar, você pode cuidar, você pode semear, você pode fazer a tua parte. E mesmo assim, os seus filhos, os nossos filhos, eles sempre terão o livre-arbítrio para escolher o caminho que eles querem seguir. Mas no que depender de nós, irmãos, eles vão ser do Senhor, amém? A nossa casa será do Senhor. Eu quero compartilhar, não quero me alongar nessa ministração, apesar de ser uma tarefa difícil, porque eu quero orar pelos chefes de família, eu quero orar pelas auxiliadoras, eu quero orar pela família ainda hoje, amém? Segundo cuidado que nós devemos ter é de proteger a família através do jejum e oração. Irmãos, nós não somos super heróis gospel.
Vou dar o meu olhar de raio-x e vou fulminar Satanás. Satanás tem tanto medo de mim que ele fica a 10.000 quilômetros de distância da minha casa. É isso que a Bíblia diz? Não. Satanás anda ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, buscando oportunidade. Por isso Paulo, escrevendo a sua carta aos Efésios, ele diz, não deis lugar ao diabo. Lugar, no grego, é topos. Topos fala de um espaço geográfico. Algumas coisas que nós fazemos no nosso dia a dia permitem que o diabo, que os demônios ocupem um espaço geográfico que não era para eles ocuparem. Muitas vezes dentro da nossa casa. Nós precisamos entender, irmãos, que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Alguma das armas que nós possuímos é o jejum e a oração. Você não precisa me responder, mas eu quero que você pense seriamente nessa pergunta que eu vou fazer. Quando foi a última vez que você separou um tempo de jejum para você jejuar e orar pela sua casa? Eu não estou falando da convocação que a igreja faz de tempos em tempos e coloca como alvo de oração as famílias da igreja. Eu estou falando de uma iniciativa tua. Eu vou separar essa semana pelo menos uns 2 dias, um dia que seja, não sei, para jejuar pela minha família, para jejuar e orar pelos meus filhos, para jejuar e orar pelo meu marido, para jejuar e orar pela minha esposa. O Rabino falou no domingo que nós precisamos blindar a nossa família. Blindar. Você sabe para que serve uma blindagem? Né? Um carro blindado. Por que o carro forte ele normalmente é um carro blindado? Para não ser perfurado por projéteis. Ou como dizem a maioria das pessoas, por balas. Né? Bala não é aquele negócio de chupar, não. Bala de revólver, né? De outros armamentos. É um carro blindado para poder proteger quem está dentro. A blindagem impede que as setas e os dardos inflamados do maligno afetem a sua casa, afetem a sua família. Nós precisamos cuidar disso, irmãos. Você precisa colocar na pauta da sua vida, frequentemente, um tempo de jejum e oração pela sua família, um tempo de jejum e oração pelo seu casamento, porque nós somos pessoas espirituais, mas muitas vezes nós agimos como se não fôssemos. No momento de dificuldade, no momento que o inimigo começa a usar, às vezes o infeliz do teu marido, ou a infeliz da tua mulher, estou brincando, tá, irmãos? Que não para de falar no teu ouvido, teu ouvido não aguenta mais de tanto buzinando ali, meu irmão. Né? E o teu marido também enjoado a pampa. E aí, você, ao invés de usar armas espirituais, você entra para uma luta de argumentos, para uma luta de acusações, troca de acusações, né? Você usa estratégias carnais, dá gelo, não fala, ou trata rispidamente, ou não passa a roupa dele ou dela, né? E etc, e etc, etc. Nós precisamos, no que depender de nós precisamos cuidar para proteger espiritualmente a nossa família através do jejum e da oração. Terceiro lugar, cuidado de ensinar. Nós precisamos ter o cuidado de ensinar e reafirmar a palavra de Deus para doutrinar os nossos filhos nos caminhos do Senhor. Deuteronômio fala que é para ensinar andando pelo caminho, é para ensinar quando você leva para a escola, quando você leva para um outro lugar, você vai falando da palavra, ao levantar, ao deitar, ao andar pelo caminho. Os nossos filhos precisam ser doutrinados por nós, irmãos, a partir dos princípios da palavra de Deus. Mas muitas vezes nós não estamos fazendo a nossa parte. E aí, quem está doutrinando os nossos filhos são os professores de esquerda do colégio, da faculdade. Nossos filhos têm sido doutrinados constantemente pela ideologia de gênero, têm sido doutrinados constantemente pelo socialismo,
que não deu certo em país no mundo, numa história tão recente, tão próxima, e ainda continuam maltratando e aprisionando, escravizando algumas nações do mundo, algumas nações que vivem na miséria por causa dessa forma de governo, e nossos filhos estão sendo doutrinados por professores de esquerda, que também foram doutrinados por outros professores. E é muito engraçado, né? Que nenhum deles, quando vai passear na Coreia do Norte. Eu vou passear na Coreia do Norte. Vou tirar umas férias na Coreia do Norte. Não, eles vão para onde? Para um país capitalista. Eu quero Torre Eiffel em Paris. Big Ben em Londres. Eu quero ir para Disney em Orlando. Sabe por quê? Porque lá não é bom para viver, nesses países de esquerda, e muito menos para passear. Nossos filhos têm sido doutrinados, queridos. Eles são doutrinados através da televisão, eles são doutrinados através dos desenhos animados, irmãos. Outro dia eu estava vendo um vídeo de um desenho animado, um desenho bobinho, tranquilo, e de repente, porque a gente não costuma ficar assistindo, vou sentar e vou assistir todos os episódios desse desenho animado. É assim que a gente faz? Não. A gente vê algumas vezes, e aí se a gente acha que não tem nenhum conteúdo pesado, nada que seja prejudicial aos nossos filhos, a gente confia que aquele desenho é tranquilo. Só que em um determinado episódio, eles colocam ali de forma camuflada e rápida, né? Eles estão fazendo isso o tempo todo, em vários desenhos, relacionamentos homoafetivos. Eles colocam ali um menino que gosta de outro menino, e eles vão fazendo isso. Eles vão doutrinando aqueles que deveriam ser ensinados por nós, através dos princípios da palavra de Deus. Eles estão fazendo isso. Uma juíza de direito, ela fazia uma palestra esses dias, e ela falava que na Alemanha, um menino de 6 anos de idade se recusou a assistir uma aula de educação sexual. E naquela aula eles colocavam figura de gente, como aquela coisa moderna, né, maravilhosa, segundo os artistas da Globo, né? Aquela arte maravilhosa de homem nu, figuras de homens se relacionando com animais. Então aquele menino ele se recusou a ter essa aula de educação sexual. E os pais foram chamados porque isso faz parte do programa de educação da escola, da mesma coisa que o MEC está tentando fazer aqui, contrariando qualquer tipo de aprovação ou não aprovação do Congresso. E aí, irmãos, os pais chegaram lá e os pais apoiaram o posicionamento do filho. Sabe o que aconteceu? Na Alemanha. Não foi em Cuba, não. Na Alemanha. Os pais foram presos. Ficaram mais de uma semana presos por desobedecer às autoridades constituídas. Está acontecendo coisas semelhantes em países desenvolvidos, como Canadá e outros países. Pessoas têm perdido o emprego por se posicionarem de forma diferente que eles querem que as pessoas se posicionem. É nessa geração, é nesse contexto que as nossas crianças, os nossos filhos estão vivendo. Como parafraseando o nosso Senhor Jesus Cristo, quando mandamos nossos filhos para a escola, nós estamos mandando ovelhas para o meio de lobos. A gente não sabe o que pode vir a acontecer. A gente não sabe o que tamanha repetição, informação, que as conversas na escola podem produzir no coração de uma criança e de um adolescente que tem a sua identidade ainda sendo formada. Nós precisamos doutrinar os nossos filhos, ensinar a palavra, ensinar os valores da palavra, dar exemplo, irmão. Oh, Jesus! Eles precisam olhar em nós e ver que nós confiamos em Deus. Ele precisa te ver orando de vez em quando, irmão. Saber que você gosta de assistir televisão, ele já sabe. Ele já te viu assistindo televisão trocentas vezes. Mas quantas vezes ele já te viu orando? De joelhos dobrados, chorando aos pés do Senhor.
declarando que você não é nada, que tudo que você tem é dele. Tudo que você tem é dele. Sabe um momento que o teu filho entende que você acredita nisso? Quando você pega o dízimo do Senhor e vem até o altar e traz. Quando você coloca o dízimo aqui, você está declarando no mundo espiritual e para o inconsciente do seu filho também. Tudo que eu tenho é do Senhor. Eu estou trazendo aqui porque eu reconheço que eu não teria coisa alguma se Deus não tivesse me abençoado. Nós precisamos doutrinar os nossos filhos. Nós precisamos ter o cuidado, em quarto lugar, de não abrir a nossa casa para o lixo da televisão. Irmãos, antigamente, eu nem prego mais isso aqui, que eu já considero desnecessário. Mas antigamente, lá no templo antigo, de vez em quando eu falava, irmão, não vê aquele lixo das novelas da Globo. Big Brother, aquilo, não é coisa para você, não é coisa para você botar na sua casa. Eu nem falo mais, porque eu acho que isso é desnecessário, irmãos. O lixo está tão podre, está tão imoral, está tão sujo, que eu me recuso a aceitar que membros da nossa igreja ainda insistem em colocar esse esgoto dentro da sua própria casa. Não coloca lixo dentro da sua própria casa, irmãos. Quando você liga a televisão, dependendo do que você estiver assistindo, espíritos são liberados para entrar dentro da sua casa, irmãos. Eu não sei quantos conhecem, há muitos anos atrás, me deram bastante tempo, estou deitando e enrolando aqui. Muitos anos atrás, tinha um ator de televisão chamado Saulo de Tarso. Quem lembra desse camarada? Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, ele contou o testemunho dele, ele era criança. E os pais dele eram evangélicos. E o que aconteceu? Saulo de Tarso começou a ver filme de terror. E a mãe dele deixava ele ver. Filme de terror. E Saulo de Tarso começou a ver filme de terror. E ele começou a se fascinar por filme de terror. Um dia, anunciou no comercial que no horário lá estabelecido ia passar um filme de terror chamado Os Demônios. Quando a mãe dele viu isso, falou, você não vai ver esse filme. Na mesma hora, Saulo de Tarso olhou para ela e disse, se você não deixar ver esse filme, eu te mato. Ele era uma criança. A mãe não deixou ele ver, ele viu na casa do vizinho. Mas naquele mesmo dia, depois de ver esse filme, ele entrou no quarto dele e falou, Satanás, você não deve ser tão ruim assim. Eu quero te conhecer, se revela para mim. E a partir dali, o demônio se manifestou na frente dele. Ele saiu de casa e começou a andar como amigo de Satanás, daquele demônio. E aí o testemunho dele é longo, ele vira, né, ele começa a mexer com espíritos, vai para cemitério, come vísceras humanas, etc, etc, etc. Uma longa caminhada até um dia, pela misericórdia de Deus, ele novamente se encontrar com Jesus. Nós não queremos isso para os nossos filhos, irmãos. Ah, pastor, mas eu gosto tanto das novelas da Globo, são tão bem produzidas. Irmão, não faz isso, irmão, não faz isso. Você não tem noção do que está gerando na tua casa, através desse lixo. E não é só isso, não, é outras coisas também. Você precisa ter um cuidado. Se você acompanhar um breve histórico, né, alguns anos atrás, o que era trabalhado muito intensamente era traição, adultério, separação. Né? E o Brasil inteiro assistindo essas novelas. Poucos anos depois, o índice de divórcio, de adultério, né, se tornou uma coisa violenta, gigante no Brasil. E uma coisa que não acontecia antes. No meio do povo de Deus, no meio dos evangélicos, esse índice cresceu tremendamente por causa da influência desse esgoto, entrando diariamente, mudando a forma de pensar, entrando no inconsciente, mudando o poder de crítica. Depois eles começaram a trabalhar outras questões, como a normalidade do relacionamento
homoafetivo, e eles não pararam, eles estão avançando. Né? E nós não podemos descuidar disso, queridos. Nós não podemos abrir a nossa casa para o lixo da televisão e nenhum outro lixo entrar na nossa casa. Em quinto lugar, nós precisamos ter o cuidado de ser vigilante e monitorar os nossos filhos. Não abandone o seu filho, irmãos, com o celular. A irmã Márcia, líder do Ministério Infantil da igreja, compartilhou um tempo atrás aqui coisas absurdas que os nossos filhos foram compartilhar para ela enquanto ela falava de alguns programas, de algumas coisas. Eles foram confessar para ela coisas que eles estavam acessando e os pais não tinham noção que eles estavam fazendo isso. E ela veio aqui e compartilhou. Nós não podemos descuidar dos nossos filhos. Nós temos que, de vez em quando, fazer uma incursão, pegar o celular, né? Olhar o conteúdo do celular, ver o que tem naquele histórico. Precisamos monitorar onde nossos filhos andam, com quem eles andam, o que eles estão fazendo, o que eles estão falando, irmão. Nós não podemos dar conta de tudo. Amém? Mas nós podemos fazer alguma coisa. Nós podemos ter, dentro do que é possível para nós precisamos ter um cuidado, precisamos ter um zelo em relação aos nossos filhos. Precisamos cuidar e ser vigilantes. Sexto lugar, nós precisamos cuidar de, em Cristo, ser mais valente que o valente que tenta saquear a sua casa, família, bens, etc. O texto que nós lemos de Mateus, capítulo 12, verso 29, Mateus 12, 29, ele diz: ou como pode alguém entrar na casa do valente, roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, então lhe saqueará a casa. O contexto desse texto, Jesus havia acabado de expulsar demônios, manifestando o reino de Deus, foi acusado de fazer isso, né? Expulsar Satanás por Satanás. Então Jesus faz esse breve relato, e depois ele conclui falando sobre a blasfêmia do Espírito Santo, que é atribuir a Satanás algo que o Espírito Santo está fazendo. Jesus, ele diz que como pode alguém entrar na casa do valente, saquear-lhes o bem, se primeiro não amarrar o valente? Quem é o valente que Jesus está falando? É Satanás. Quem é o mais valente do que esse valente? É o Senhor Jesus, que é muito mais valente. Então o Senhor Jesus entra na casa do valente, amarra o valente e saqueia os bens, que representam as vidas. Mas eu quero aplicar esse princípio à família. Eu quero deixar um pouco de lado essa exegese mais literal para aplicar isso à família. Vamos trocar de posição o chefe de família ou a pessoa cristã, que às vezes o marido não é cristão, a mulher às vezes é cristã, uma mulher de Deus. O filho às vezes é o único cristão da casa. Mas vamos falar do chefe de família. O chefe de família é o valente. E tem um outro valente que quer tentar entrar na casa para roubar-lhe os bens. Quer roubar a paz, quer roubar o compromisso com Cristo dos filhos. Mas ele não vai conseguir fazer isso se você for mais valente do que ele. O que a palavra de Deus diz? Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Em outro lugar, o apóstolo João diz: filhinhos, sois de Deus e já o tendes vencido, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Quando Eliseu estava cercado por um exército de sírios da Síria, o seu moço Geazi olhou para ele e falou: ai de nós, estamos ferrados aqui. Olha só quanto exército cercando a gente. Aí Eliseu olha para o moço dele e fala para o Senhor: Senhor, abre os olhos desse garoto para que ele possa ver. E aí quando os olhos de Geazi se abriram, Geazi foi capaz de ver um exército poderoso de anjos e carruagens cercando todo o arraial. Aí o que Eliseu fez? Eliseu chegou a ver aquele exército todo armado, poderoso, o exército sírio, que era muito superior ao exército de Israel naquela época. Eliseu chegou assim e diz: Senhor,
fere, te peço, com cegueira. E todos ficaram cegos. Aí Eliseu pegou todo aquele exército e conduziu até a presença do rei de Israel e do exército do rei de Israel. Aí o rei de Israel falou: Senhor, o que a gente faz? A gente mata todo mundo? Não. Deixem eles ir embora. Dá comida, dá água e deixe eles ir embora. Está escrito que naqueles dias não mais atacou a Israel aquele exército por causa do temor do Senhor, através da vida do profeta Eliseu. Maior é o que está em nós, irmãos. Satanás gosta de intimidar. Amém? Ele gosta de intimidar. Ele gosta de botar medo. Ele gosta de ameaçar. Quando eu era criança, tinha uns colegas que usavam essa estratégia de ameaçar. Eu vou te bater. Aquela, hein? Comigo não, hein? Aí, o outro olhava para ele e ia na direção. Aí ele medrava, recuava e às vezes até corria. Porque ele estava blefando para ver se intimidava o outro. E Satanás, ele faz isso. Ele sabe que ele já foi vencido na cruz do Calvário. Ele sabe que nós temos o poder do nome de Jesus na nossa vida. Ele sabe que habita em nós o Deus triuno, o Espírito de vida, o Espírito de nosso Senhor Jesus Cristo, ou o Espírito Santo, habita em nós. Tem até uma canção antiga que diz: tem um leão no meu espírito, é o leão da tribo de Judá. Irmãos, nós somos mais do que vencedores, mas muitas vezes Satanás se aproveita da preguiça, da frieza espiritual e de um monte de outras situações para se fazer mais valente do que nós e saquear os nossos bens. E quando eu falo de saquear os nossos bens, eu não estou falando de carro e outras coisas não, porque são coisas pequenas. Se não der para andar de carro, a gente anda de ônibus e não tem problema nenhum nisso. Se não der para andar de ônibus, a gente anda de trem. Se não der para andar de trem, a gente pede carona. Mas o bem mais precioso que nós temos é a nossa família. E por falta de posicionamento, por falta de atitude, por falta de cuidado, né? Paulo estava falando para Timóteo a respeito das viúvas e tal, mas ele estava falando do princípio do cuidado. Se alguém não cuida dos seus, e muitas vezes nós temos agido assim, nós não temos cuidado dos nossos. Nós estamos cansados demais para orar, nós estamos cansados demais para ensinar a palavra, nós estamos cansados demais para dar o exemplo de compromisso com as coisas da igreja, do reino de Deus. Nós estamos cansados demais, irmãos, e aí nós não cuidamos. Nós estamos distraídos demais com as nossas tentações, né? Nós precisamos, em sexto lugar, ter o cuidado de, em Cristo, em sétimo lugar, né? O cuidado de ministrar e abençoar pessoalmente nossos filhos e cônjuges. Eu já estou quase terminando. Eu quero orar, quero ungir. Você pensa que impor as mãos e ungir é só para pastor, é só para líder e é só para a igreja? É claro que não. Biblicamente, o marido é o sacerdote do lar. Ele exerce a função pastoral. O marido não é crente. Então a mulher é representante de Deus ali. Se a gente não vai entrar, né, nessa questão doutrinária e nem vamos ficar presos no legalismo dos costumes. Porque você quer ver um exemplo? Filipe era pastor ou diácono? Filipe era diácono e Filipe batizou o eunuco. O costume, né, dizia que só pastor podia batizar, mas Filipe, lá na época da igreja primitiva, batizou o eunuco, né? Então existem alguns costumes que nós temos e alguns são até benéficos para evitar alguns exageros e absurdos. Mas quando nós falamos de orar, de ungir os nossos familiares, nós estamos falando de algo
tremendamente necessário, irmãos. Você colocar as mãos, impor as mãos sobre seus filhos, impor as mãos sobre seu cônjuge, orar, ungir o enfermo, usar a oração da fé, ministrar na vida dele, na vida dela. Nós precisamos parar com esse negócio de que tudo temos que pedir alguém para fazer, irmãos. Amém? O que Pedro diz a nosso respeito? E quando eu digo a nosso respeito, não é a meu respeito, a respeito do pastor Márcio, pastor Marco, pastora Cristiane, pastor Wander, pastores. Não. A nosso respeito, vós sois geração eleita, sacerdócio santo, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós temos alguns costumes que nós herdamos do judaísmo. Depois o catolicismo copiou. E nós acabamos reproduzindo. Né? Nós temos alguns costumes. O costume que o judaísmo tinha, existia o sacerdote e o povo normal. O clero e o leigo. Mas nós não, irmãos. Temos até pastores ordenados, sim, amém. Mas você não depende de um representante para entrar na presença de Deus. Você não depende de uma autoridade eclesiástica para dar um pontapé no traseiro do capeta e ordenar em nome de Jesus que ele saia da sua casa. Você tem autoridade, você tem unção, você tem sacerdócio. Você tem um sacerdócio espiritual na tua vida. Amém? Precisamos orar pelos nossos filhos, ungí-los, abençoá-los, orar pelo nosso cônjuge. Está alguém doente, seu cônjuge está doente, ora, unge, ministra. Ainda que você possa pedir que na igreja ore também, mas ore em casa. Não traga para orar na igreja sem antes ter orado em casa, irmãos. Nós precisamos ser pessoas ativas. Satanás precisa ficar preocupado conosco e não achar que pode entrar a hora que quiser dentro da nossa casa, fazer o que quiser, que não vai acontecer nada. Uma vez eu estava dormindo e de repente eu percebi uma presença maligna entrando no quarto. Só que o sono estava muito forte. Ao invés de levantar e fazer guerra espiritual, eu deixei para lá. Daqui a pouco eu senti uma opressão. Né? Aí eu comecei a orar em espírito, porque eu não conseguia mover a boca. Aí eu orei em espírito, repreendi, aí minha boca liberou, eu levantei e comecei a fazer guerra espiritual. Fazer guerra espiritual. E quando você faz guerra espiritual, ele tem que acatar, irmãos. Amém? Quando você usa o nome de Jesus e se posiciona em Deus, Satanás tem que acatar. Quando você começa a interceder pela tua casa, as coisas começam a mudar, irmãos. Pode até levar um tempo. Às vezes a gente começa a orar, piora, não é assim que acontece? Eu comecei a orar, comecei num propósito, as coisas pioraram. Isso é normal. A gente não gosta, mas isso é normal. Porque Satanás, ele vê que ele começou a perder terreno, então ele começa a investir mais pesado. Mas isso é um sinal que você não deve recuar, você deve continuar. Você não deve desistir daquilo que é mais precioso. Esses dias, conversando com alguém, eu não lembro com quem estava conversando, a pessoa falou que uma pessoa de Deus falou assim: eu prefiro perder os meus filhos do que eles se desviarem do caminho do Senhor. Aí eu falei, irmão, ela tem razão. A gente vai sofrer, né, por uma perda imediata, mas você já pensou? Os nossos filhos sofrendo por toda a eternidade do fogo do inferno, porque um dia se desviaram do caminho do Senhor. É muito pior. Né? A pessoa tem razão, a gente não quer perder nossos filhos, a gente quer guardar, a gente quer proteger. A gente precisa ter o cuidado, irmãos. E ter cuidado, em último lugar, o cuidado de amar, de respeitar. Porque às vezes a gente é muito gente boa com as pessoas de fora da nossa casa. Né? Eu acho que foi o Cláudio Duarte que falou outro dia, esses vídeos que rolam pela rede social, que combinou com a mulher dele num salão, aí ele falou, tal hora você passa que eu vou estar pronto. Não, você me avisa quando estiver pronto. Aí ele avisou, aí ele, você está pronto, já estou na porta esperando. Aí ele chegou lá,
buzinou, ao invés dela vir para o carro, ela olhou para ele, fez assim e continuou lá. Ele ficou indignado, invocado, e aí, segundo ele, veio uma palavra no coração dele: se fosse tua amiga, você ia fazer o que você está querendo fazer? Aí, não, se fosse minha amiga, não. Então, age como se ela fosse tua amiga, né? E aí ele conta que quando ele entrou no carro, ele tratou ela como se fosse uma pessoa amiga e não esbravejou como ele estava querendo fazer. Mas muitas vezes nós somos assim. Chega no trabalho, o patrão bota você abaixo do cachorro. E você, para não perder o emprego, você consegue arrumar um domínio próprio, que nem em Jerusalém, na época dos apóstolos, havia um domínio próprio tão grande assim, e você segura a tua onda. Mas em casa, qualquer coisinha, você vira um guerreiro, um leão. Né? Parece que vai tragar alguém de tão brabo que é. Né? A gente precisa ter cuidado. A gente precisa amar, respeitar. Amar é uma coisa que o amor de Deus já foi derramado no nosso coração. Pastor, eu não consigo amar, eu tenho uma dificuldade de amar. Não tem não, irmão, o amor de Deus já foi derramado no seu coração. Você só precisa tomar medidas práticas. Né? A Bíblia, quando a gente fala de transformação na Bíblia, o que a gente gosta? A gente gosta assim, ó. Tive uma experiência com Deus, fui transformado. Né? Agora, eu gostava de mexer com as mulheres na rua, agora não mexo mais não, porque eu fui transformado. Eu gostava de uma cervejinha lá com os amigos, não, um pagodinho, né? Duro pra caramba, né? Criado na igreja evangélica, irmão, era pecado dançar, nem na igreja podia dançar, duro pra caramba. Aí a gente fica querendo que as coisas sejam assim, automáticas. Mas o que a Bíblia fala? Aquele que furtava, não furte mais, é uma ação. Aquele que roubava, não roube mais. Existe uma ordem para que nós possamos agir de acordo com a nossa fé. Então o amor também é isso. O amor não é sentimento, o amor é uma decisão e o amor é uma atitude. É por isso que nós podemos amar os nossos inimigos. Né? Pastor, eu estou sentindo um amor pela Dilma. Você não vai sentir, irmão. Eu estou sentindo um amor pelo presidente Temer inexplicável. Não é assim que flui. Eu estou dando dois exemplos, né? Apesar de serem farinha do mesmo saco, mas estou dando dois exemplos. Você tem que decidir, né? E nós temos que amar mesmo. Agora você imagina, se a gente tem que amar o nosso inimigo, você imagina em relação à pessoa que mora junto com você. Imagina aquele adversário que dorme na mesma cama que você. Aquele opositor, aquela opositora. Você tem que amar, né? E o amor, ele é materializado em coisas práticas. Ter cuidado fala de amar, de respeitar, de cooperar, de fazer o bem, para que nossas orações não sejam interrompidas, irmãos. Tem gente que vem aqui, oh Deus! Não passa de um teatro, porque a oração bate no teto e volta. Coloca para nós esse texto de 1 Pedro. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas, as mulheres, né? Com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. E muitas das nossas orações não chegam no trono de Deus, por causa da maneira que nós tratamos a nossa família, nosso marido, nossa esposa, nossos filhos, nossos pais, a maneira muitas vezes desrespeitosa, agressiva, e isso não convém aos santos, irmãos. Tem coisas que já era ruim lá na época do mundão, mas não combina mais com a nossa nova forma de viver, com a nossa nova natureza. Nós não somos nova criatura, nós não estamos em Cristo, amém? As coisas velhas não passaram, então por que você não deixa passar também essa forma errada, agressiva, essa forma inconveniente de se relacionar com a sua família?
quero terminar fazendo algumas considerações. Deus tem nos chamado para cuidar da nossa família. Quando não fazemos isso, não procedemos segundo a vontade de Deus e nos tornamos piores do que os incrédulos. Hoje o Senhor nos alerta, desperta, levanta. É hora de posicionamento, é hora de cuidarmos da nossa família. E eu quero que você pense sobre isso. Não deixe a tua família largada. Talvez você seja o único cristão da sua casa. Não fique falando mal dos teus familiares só porque eles não têm a mesma fé que você tem. O que eles precisam é ver a luz de Cristo brilhar em você, para que eles percebam que está faltando alguma coisa neles. Amém? Que Deus possa nos abençoar e que nós possamos cuidar da nossa família como convém aos eleitos do Senhor.